Olá, boa noite. Nós vamos começar esta edição do Banho de Cidade de hoje mostrando que obras de praças públicas no centro de Manaus estão paradas e acabam prejudicando o comércio e o setor do turismo. Os lojistas reclamam, já que as obras cercadas de tapumes servem de esconderijo para os marginais e os turistas não podem ter as praças históricas como atrativo na chegada a Manaus. Quem passa no entorno da Praça 15 de Novembro, conhecida como a Praça da Matriz, no centro de Manaus, vê que os tapumes estão erguidos, mas não há movimentação no canteiro de obra. Na placa, a informação é de que as obras de requalificação urbanística da Praça da Matriz e do Relógio Municipal iriam ficar prontas em 180 dias. Mas esse prazo passou a contar em 2015, quando o projeto orçado em mais de 5 milhões de reais foi lançado. Esse taxista diz que a categoria se sente prejudicada devido à demora na reforma, que afastou inclusive os turistas. Antes da Copa, quando anunciaram a Copa do Mundo, que ia ter jogos em Manaus, já fecharam e para arrumar até hoje dá desse meu jeito. Então o pessoal fica aqui no sol, aí a gente ficava muito na sombra e dá um vento legal, mas agora com essa obra aí ninguém... E já está pronto, só falta inaugurar. Na próxima segunda-feira é Dia dos Namorados e em mais uma data comemorativa o comércio pode ser prejudicado pelos transtornos. O trânsito no entorno ficou complicado e os comerciantes sentem os reflexos. Você vê, olha, os veículos ocupam uma parte e os outros têm que se mexer para poder transitar normalmente, tá? Isso é no caso dos veículos. No caso das pessoas que transitam, que poderiam transitar pelo comércio e dar mais fluxo, quer dizer, as vendas, as pessoas sentem dificuldade. Por quê? Porque você tem que dar uma volta imensa. Um outro problema também enfrentado aqui é a insegurança. De acordo com esse gerente de um estabelecimento comercial, as lojas precisaram reduzir o horário de atendimento. Que era praticamente um referencial. E aí com a praça aberta, é claro que as pessoas tinham uma maior circulação e uma maior segurança. Hoje a gente tem esse limite aí, então as pessoas têm um pouco de medo. Elas vêm já no horário de pico para fazer o atendimento da loja e elas não enlargam mais. E a gente teve que reduzir o nosso horário de atendimento justamente por causa disso. Porque chegava às 5 horas, não tinha mais ninguém na área. E quando a praça estava aberta, a loja funcionava até 18h30 no sábado. Que o sábado é o dia de mais movimento no centro. Próximo dali, na Praça Terreiro Aranha, lembrada pelo grande movimento do artesanato local, hoje também está assim, fechada desde 2015 e com a reforma inacabada atualmente. O valor total dos recursos inicialmente destinados para a reforma ultrapassa 2 milhões de reais. A calçada está obstruída, com mais tapumes, e o pedestre se arrisca, passando junto aos veículos. Porque a gente vem passando com uma criança, né, e é perigoso a gente vir na beira da rua com ela, né, é um perigo de lá para cá, de repente vem um doido lá para cá, bate a gente ou assalta, né, é um perigo muito grande mesmo. A menos de 100 metros, a Praça Adalberto Vale também sinaliza que foi fechada para obras. E a data de início foi em 20 de julho de 2015, há quase 2 anos. Por aqui também não há nenhuma frente de trabalho. A placa, já quase apagada, informa o valor de quase R$285 mil. A execução das obras fica na responsabilidade da Prefeitura, porém elas são pertencentes ao PAC Cidades Históricas, que, entre outros objetivos, visa preservar o patrimônio brasileiro. Por meio de nota, a nova coordenação geral do programa informou que assumiu o projeto em abril deste ano e está finalizando o levantamento de pendências de todas as obras envolvidas. Um homem suspeito de aplicar golpes em vendas de passagens aéreas no Amazonas já tinha 35 boletins de ocorrências registrados em seu nome, mas ele diz que as acusações são mentirosas. Esta foi uma das 36 vítimas que foram enganadas com a venda de passagens aéreas falsas. Sem mostrar o rosto, ela conta como caiu no golpe. Isso foi no início de 2016. Quanto foi que a senhora custou? R$1.300 e poucos. Depois a gente ficou sabendo que ele vendia as passagens por milha. Ele tinha lá um comparsa em Santa Catarina, eu acho, onde ele passava os cartões o nome dessa pessoa física. As passagens não eram vendidas através da agência. Ele pegava uma parte de dinheiro com as pessoas e o restante ia para conta desse comparsa dele. Marcos Rogério Ribeiro Fonseca, de 39 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira. Ele é suspeito de vender passagens aéreas e não emitir o localizador. O suspeito usava as redes sociais para anunciar promoções de bilhetes mais baratos do que o praticado no mercado.
O modus operandi dele era o seguinte: ele realizava promoções com preço muito atrativo de pacotes aéreos. As vítimas viam nas redes sociais, entravam em contato por telefone e iam na agência e verificavam a existência da agência estruturada. Então, passava uma credibilidade. Ele realizava o contrato com as pessoas, emitia o voucher, emitia o recibo. Para algumas, ele mencionava que depois ele passaria o localizador. Segundo a polícia, Marcos Fonseca possui 35 boletins de ocorrências registrados em seu nome e responde a 27 processos na justiça. Uma das vítimas chegou aí até o aeroporto no dia do embarque e não embarcou, porque não tinha sido comprado sua passagem. Era apenas um voucher, ou seja, uma reserva. E outras vítimas perto da viagem ligaram para ele, tentaram ir na agência, a agência fechada, o telefone dele desligado, já tinha se mudado e constataram que realmente tinham caído no golpe. Marcos nega que tenha enganado pessoas com prática de vendas de passagens falsas. De acordo com o delegado, o infrator foi indiciado por estelionato e será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Já outro homem acusado de assassinar um marceneiro na capital, que queria apenas defender a mulher de um roubo de celular, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Edivaldo Soares Mesquita, de 25 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele é suspeito de matar o marceneiro Henrique Martins da Silva, que tinha 29 anos. O homicídio ocorreu na manhã do dia 25 de abril, no bairro Terra Nova, na zona norte da cidade, após o suspeito ter roubado o celular da esposa do marceneiro. Segundo a polícia, Henrique teria perseguido Edivaldo, que fugiu em uma moto após o assalto. Henrique conseguiu atropelar o suspeito, que chegou a cair no chão. Edivaldo se levantou e reagiu com um disparo de arma de fogo na cabeça de Henrique, que veio a óbito no local. Ele trabalha numa loja de celulares, né? Daí possivelmente há uma ligação aí dele estar furtando e roubando esses celulares em via pública. Nós já tínhamos todo o material comprobatório da sua participação nesse crime. Já tínhamos as nossas análises aqui da homicídios, bem como o reconhecimento da vítima, né? Da esposa do cidadão que foi morto, né? Edivaldo passará pelos procedimentos legais e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Os corpos de 2 homens e uma mulher encontrados recentemente na região de Manaus vão passar por exames de DNA. Um dos corpos seria de um dos suspeitos envolvidos na morte do soldado Portilho da Polícia Militar. O corpo de uma das vítimas seria de um homem que estava envolvido na morte do soldado Portilho da Polícia Militar, ocorrida no último dia 26. Uma cabeça de uma mulher foi achada na noite desta terça-feira, em uma área de mata da rodovia AM010. Na segunda-feira, o corpo de uma mulher também foi encontrado decapitado na mesma área. A polícia suspeita que a cabeça e o corpo sejam de Jaine Michele Santos da Silva, de 25 anos. Na mesma localidade, no último dia 3, 2 corpos de homens decapitados foram achados. Um deles seria José Isaac dos Santos, um dos suspeitos de ter participado da morte do soldado Portilho. Jaine é irmã de José. Os corpos devem passar por exame de DNA. Os familiares vieram aqui na delegacia, né? Eles fizeram esse reconhecimento preliminar. No entanto, há todo o procedimento do NML, né? De reconhecimento por impressões digitais e, em último caso, DNA. Então, estamos no aguardo. O delegado ainda rebate acusações que as decapitações teriam sido feitas por policiais. Vemos que esse tipo de execução ela é típica do crime organizado, né, com decapitações, seja por traição ou seja por fazerem algo sem pedir autorização do comando, né? E também temos informes de inteligência de que as pessoas que estão acima ali envolvidas na invasão teriam solicitado aí ou já têm essa autorização para executar essas pessoas. 9 suspeitos de participarem da morte do soldado Portilho foram presos. Com a morte de Isaac, apenas 5 permanecem foragidos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros continua investigando o caso. 5 veículos foram removidos pelo Manaus Trans esta manhã e 11 notificações foram feitas por obstrução de calçadas e abandono de carros próximo ao canteiro central. Em um dos casos, policiais precisaram ser chamados durante a operação da Prefeitura para remover sucatas e carros abandonados na zona leste de Manaus. O dono desta oficina se recusou a deixar os agentes de trânsito levarem os veículos velhos que estavam obstruindo esta via no bairro Coroado 3.
Foi preciso chamar a polícia para resolver a situação. Chegamos no local aqui, ele realmente ficou um pouco nervoso com a chegada dos agentes de trânsito, visto que já foi feito um trabalho de educação, uma informação para o proprietário da oficina que seria feita tal operação. A Operação Sucata deu início na área da Zona Leste, onde há mais incidência de veículos abandonados. Para tirar esse tipo de veículo que o cidadão coloca em cima da calçada, deixando o pedestre indo para o meio da rua, para a via, no meio da rua. Então, a Sucata tomou conta da para a calçada e o pedestre foi para a rua. Então, vamos começar pela Zona Leste, onde houve uma grande demanda de reclamação. Antes de iniciar os procedimentos, agentes do Manaus Trans fizeram um mapeamento para localizar as áreas onde se encontram os veículos abandonados e deram prazo para que os proprietários realizassem a retirada. Agora vem a parte punitiva. Infelizmente, nós vamos levar essas sucatas e depois poderão ser leiloadas dependendo da situação que houver. Os veículos serão levados para o parqueamento do Manaus Trans. Os carros deverão ser leiloados caso os proprietários não retirem os veículos. A Justiça condenou 7 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal no Amazonas pela prática de crimes de peculato e corrupção passiva. Os réus eram envolvidos em esquema de corrupção que resultou em desvios de mais de 3 milhões de reais do INSS. Segundo o Ministério Público Federal, no Amazonas, os réus eram envolvidos em esquema de corrupção que acontecia principalmente no interior do estado. Entre os condenados estão o ex-secretário de Finanças do município de Humaitá, Égio Coelho de Melo, o ex-vice-prefeito do município de Anori, Getúlio Lobo, e o ex-gerente executivo do INSS no Amazonas, Alexandre Sampaio Caxias. As fraudes resultaram em desvios de mais de 3 milhões de reais do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O ex-secretário da Prefeitura de Humaitá, Égio, foi condenado por corrupção ativa com pena final de 8 anos, 4 meses de prisão e terá que pagar 220 dias multa. A Justiça determinou o regime fechado como forma inicial de cumprimento da pena. Getúlio Lobo, ex-prefeito de Anori, recebeu a pena de 19 anos, 5 meses e 10 dias de prisão e pagamento de 490 dias multa. A pena também deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Saúde e segurança na Amazônia são temas de um seminário realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Universidade Estadual do Amazonas, a UEA. O evento será realizado até o dia 9 de junho no auditório da Universidade do Estado do Amazonas, localizado na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O evento é uma oportunidade para discutir a violência criminal em uma perspectiva cidadã. Nós sabemos que a mortalidade por causas externas é a primeira causa de mortalidade para o gênero masculino nas primeiras 2 décadas de vida. É importante destacar aqui o papel da inteligência, o papel da discussão da academia, o papel do mestrado em segurança pública e cidadania, no sentido de fortalecer as políticas públicas que interagem no sentido de diminuir violência e diminuir mortalidade por causas externas no nosso país. A programação do evento inclui conferências e mesas redondas. Dentre os temas abordados estão violência e saúde. O que se almeja com esse evento é que isso em algum momento repercuta ao cidadão que tenha a percepção da diminuição da violência como uma estratégia de qualidade de vida. Então essa é a preocupação. Segurança cidadã não é o aspecto repressivo, mas é todo o aparato social que representa a diminuição da violência e a percepção de segurança cidadã. Para o secretário de Segurança Pública, a violência configura-se como um dos principais problemas sociais da atualidade. Nós temos que reunir a comunidade científica, discutir temas importantes, desarmamento, descriminalização do uso de substância entorpecente, proteção das fronteiras, políticas públicas de segurança, atores de segurança pública, quem tem responsabilidade. Certamente não é só a polícia. A cada ano, aproximadamente 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil. Segundo o Atlas da Violência, de 2005 a 2015, os índices não obtiveram uma queda relevante. Em 2016 nós baixamos. Em 2016 nós baixamos 23% no estado do Amazonas, 18% na capital e 34% no interior. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, 8 de junho, na capital e também em alguns municípios do interior do estado.
Em Manaus, o tempo fica encoberto com muitas nuvens, com mínima de 24 e máxima não passa dos 29 graus. A mesma previsão para o município de Rio Preto da Eva, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Silves, a previsão é de sol entre nuvens, onde as temperaturas variam entre 24 e 29 graus. No município de Amaturá, a previsão é de muitas nuvens, com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. A Prefeitura inaugurou na noite desta terça-feira a estação de tratamento de efluentes do Parque Lagoa Municipal Senador Arthur Vigílio Filho, bairro Japim. 500 famílias devem ser beneficiadas recebendo tratamento de esgoto na região. A nova estação de tratamento de efluentes, inaugurada no bairro Japim, na zona sul de Manaus, faz parte das metas da Prefeitura em relação à cobertura do esgoto pela empresa responsável do serviço, a Manaus Ambiental. É um acordo sério, papo reto, que se fez com a empresa Manaus Ambiental. Antigamente, a obrigação era de colocar esgotamento sanitário em 80% de Manaus, não é drenagem, é mais profundo, é esgotamento sanitário. Em 2045, muito tempo. E os investimentos maiores seriam mais para perto desse prazo. Nós exigimos 2030 para termos 80% de esgotamento sanitário e puxamos os investimentos mais fortes para agora. O resultado é a estação do Timbiras, é o Mundo Novo, é a expansão da água na Zona Norte do jeito acelerado que está sendo. E aqui, essa estação de tratamento de esgoto, que custou R$1.200.000, que devolve a água poluída 95% limpa para a Lagoa do Japim. Aí lá vai o odor embora e fica um ambiente saudável, uma homenagem que a gente faz à Semana do Meio Ambiente e, claro, a consciência ecológica do nosso povo e, ao mesmo tempo, a um povo que merece uma qualidade de vida cada vez melhor. Cerca de 500 famílias da localidade devem ser beneficiadas. A obra também é importante para o processo de despoluição da lagoa do bairro Japim. Talvez o maior presente, que a Prefeitura poderia dar essa Semana do Meio Ambiente para Manaus, uma estação desse porte aqui para o bairro do Japim, que vai poder atender pelo menos a 500 famílias aqui que devem interligar ao longo dos dias a rede que foi instalada juntamente com essa estação de tratamento. E além disso, essa estação de tratamento vai servir também para um processo que está sendo feito na Lagoa do Japim para despoluí-la. Foram investidos cerca de R$1.200.000 na obra executada após termo de ajustamento de conduta ambiental. Nas últimas semanas era possível ver filas de carros em alguns postos de combustíveis de Manaus. Motoristas, é claro, atraídos por ofertas realizadas aí pelos estabelecimentos. Mas o preço da gasolina, que ficou em promoção, voltou a subir para pesar de novo no bolso do consumidor. Você já deve ter notado que em muitos postos de combustíveis de Manaus, o preço da gasolina que estava em promoção voltou a subir. O preço da gasolina subiu de R$ 3,09 para R$ 3,99, um aumento de quase R$1 por litro. O vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas explica que o preço da gasolina aumentou porque a distribuidora do combustível ampliou o valor do litro direto na nota fiscal. As distribuidoras, elas fazem uma promoção com um posto de gasolina individual, cada negociação é à parte. Aí, de repente, a promoção acaba devido à estratégia de estoque, estratégia de venda, eles têm umas razões. Aí, suspendendo o desconto, volta o preço normal. Sem dúvida, o preço tem influência direta sobre o consumo da gasolina. A rodoviária em 6 postos está R$ 3,85, aqui eu passei mais R$ 3,08. E alguns postos está esse preço ainda. O resto tudo já voltou ao que era antes, tudo caro. E você vai aproveitar para abastecer com esse... Tá, né, meu querido? E até tá mais barato que o nosso posto do taxista. Foi o único posto que eu encontrei com esse preço, mano. Aí vai aproveitar para abastecer logo. É mesmo, tem que botar logo para encher o tanque, que tá aumentando tudo de novo. O preço do produto deve subir de forma gradativa de acordo com a demanda. No mês passado, a Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina e do diesel. Na prática, a redução deve ser de 9 centavos no litro do diesel e 7 centavos no litro da gasolina. Mas esses valores ainda não têm data para serem repassados aos consumidores de Manaus.
Poderá ocorrer dependendo da composição que vai ser feita na nota fiscal. Porque a composição da gasolina, ela vai o anidro, ela vai o frete, vai algumas coisas, o próprio ICMS. Essa composição é que vai determinar o novo preço. Na noite desta terça-feira, a Arena da Amazônia foi palco da primeira partida da final do Campeonato Amazonense de 2017. A vitória do Manaus FC contra o Nacional aproxima o time do título. O gol que definiu tudo saiu já no finalzinho do segundo tempo. Ninguém tinha dúvida de que Manaus e Nacional fariam uma partida disputadíssima. A todo instante, as duas equipes brigavam pela bola, buscando sempre abrir o placar. Mas no primeiro tempo, os lances de perigo só saíram mesmo de bolas paradas. Já na etapa complementar, o dono da camisa 1 do Manaus, o goleiro Jonathan, foi responsável por defesas importantíssimas do jogo. Do outro lado, o goleiro Marcelo Valverde segurava as pontas na defesa nacionalina. Manaus e Nacional já entraram para a história por terem protagonizado uma final inédita do Campeonato Amazonense. E para um jogador em especial, esse confronto histórico teve um sabor diferente. Ele saiu do banco e mudou o rumo do jogo. Wesley Napão é o nome dele. Na primeira oportunidade, Napão mudou a história dessa final inédita. Todo dia eu trabalho, treinando bem. Quando eu vim dali pra cá, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, tem que ser agora, é agora. E não podia passar de hoje não, e foi hoje, graças a Deus. A vitória dá ao Manaus Futebol Clube a vantagem de jogar por um empate no próximo jogo para ficar com o título. Foi uma partida importante pra gente. Nacional está dando um passo de cada vez. Espero que sábado a gente possa concluir isso aí. Mas nosso time tem capacidade para, no próximo jogo, virar esse resultado aí. O segundo confronto da grande final do Campeonato Amazonense vai ser no sábado, às 4h na Arena da Amazônia. Atletas amazonenses embarcam ao Peru para representar a seleção brasileira de luta olímpica no Pan-Americano Júnior. A conquista de vaga foi após a vitória unânime da equipe amazonense no Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica, que aconteceu em maio, no Rio de Janeiro. Ao todo, 6 amazonenses embarcam para Lima, no Peru, nesta quinta-feira. Os atletas levam na bagagem o sonho de conquistar a América através da luta olímpica. Uma das promessas da seleção amazonense é o David Moreira, que conseguiu bom resultado no absoluto e já tem vaga garantida para o Mundial em agosto. Mas o sonho dele vai além. David agora busca uma medalha no Pan-Americano Júnior, que será realizado no país vizinho. É uma competição bastante forte e de grande importância pra gente. Espero o melhor resultado possível, a gente treinando para isso, né? Tá batalhando para isso e com certeza vai dar certo. Os atletas amazonenses conquistaram a vaga para representar o Brasil no Pan-Americano após conquistar o Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica realizado no Rio de Janeiro. O técnico da seleção amazonense garante que os lutadores estão preparados para encarar mais esse desafio. Só é trabalho e vem o resultado. Disciplina e trabalho. O Pan-Americano Júnior de Luta Olímpica será realizado na capital peruana entre os dias 9 e 11 de junho. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite para você e até amanhã.